Fala, gente do bem, chegamos ao nosso terceiro dia da nossa série sobre dons do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre os 9 dons carismáticos. Aí tem gente que fala, dons carismáticos porque é de vocês, da Renovação Carismática Católica? Lógico que não. Dons carismáticos porque vem de carismas. Para você entender sobre isso, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 951, ele vai dizer que o Espírito Santo ele concede carismas. E todo carisma ele é distribuído conforme as ordens e a necessidade para o bem comum. É chamado de graça especial. Se você pegar também o parágrafo 1508, o Catecismo da Igreja fala de maneira específica sobre um carisma, sobre um dom, que é o dom da cura. E ele também chama os carismas de graça especial, que é dada a algumas pessoas. É sempre para o bem comum, é sempre para a edificação da igreja. Por isso que os dons carismáticos são chamados de dons efusos, de dons de serviço. Tudo isso é embasado em 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou ler rapidinho para você 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 11. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos, que é o que esses parágrafos que eu citei do Catecismo da Igreja deixa bem claro para nós. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé, a outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas, a outro, o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro ainda o dom de interpretar, mas é o mesmo e único Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui São Paulo ele vai elencar 9 dons. E esses dons, a partir do estudo da igreja, ele é distribuído em 3 classes. Nós vamos falar sobre essas classes. A primeira classe é chamado dons de revelação. Nos dons de revelação, essa palavra de ciência que São Paulo fala, é o primeiro dom aqui, palavra de ciência. O que é a palavra de ciência? Se você já foi a um grupo de oração, é a famosa revelação. Quando Deus, ele demonstra, ele mostra para alguém alguma situação. Lembrando sempre que São Paulo, quando ele vai falar também sobre os carismas, se você pegar o próximo capítulo aqui no 1 Coríntios 13, ele fala que muitas vezes a profecia ela é o quê? Imperfeita. Não quer dizer que ela não é verdadeira, mas quer dizer que ela necessita de uma interpretação. Vamos entender sobre isso. Não tem nada a ver com o dom de interpretação das línguas. Mas para você entender, a palavra de ciência, às vezes é a revelação acerca de uma situação. Por exemplo, eu orando por alguém e aí me vem uma bicicleta. Eu pergunto para a pessoa, tive uma visão de uma bicicleta e me veio a palavra medo. Aí a pessoa puxa na memória, um dia quando ela era criança, ela caiu de bicicleta, desenvolveu um medo e aquele medo desencadeou outras situações na vida dela. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Então, a palavra de ciência é sempre a revelação que Deus dá acerca de um problema. O segundo dom é a palavra de sabedoria, nessa classe aqui dos dons de revelação. A palavra de sabedoria é a maneira como você irá vencer e superar aquela situação. Seja a situação dada na própria palavra de ciência, ou uma situação como a pessoa ela pede para que reze, irmão, por tal situação, por esse fato, e você vai falar com Deus, e esse dom do Espírito Santo, ele trabalha em você, trazendo
como realizar, como desenvolver uma situação para que possa realmente sanar aquele problema. Então a palavra de sabedoria é como resolver a situação. Por isso que a palavra de sabedoria ela está ali vinculada com a palavra de ciência. Então a palavra de sabedoria ela traz a resolução, como resolver. Então muitas vezes, quantas vezes a gente reza por uma pessoa nesses 15 anos de vida missionária e a pessoa sofre de alguma doença, acabou se manifestando no corpo dela uma enfermidade. Então, nessa situação, você fala para a pessoa, reza por ela, vem a palavra de ciência, que é a falta de perdão, e a palavra de sabedoria seria o que, por exemplo? Deus fala, manda ela confessar. Depois de confessar, procurar a pessoa, perdoar a pessoa. Então a palavra de sabedoria, ela seria como que essa condução, tá, gente? Estou citando aqui para vocês exemplos simples para que vocês possam entender. O terceiro dom nessa classe é o discernimento dos espíritos. Por quê? Porque nós temos, principalmente dentro do nosso movimento, às vezes em algumas pessoas, falta de formação ou até mesmo um desejo muito grande de querer fazer o bem, de querer ajudar o outro com a manifestação dos dons do Espírito Santo. E às vezes existem palavras de ciência que não são do Espírito Santo. Palavras de sabedoria que não são do Espírito Santo. Então tem um espírito muito comum que age. E ele é o que mais age muitas vezes em várias situações, que é o espírito humano. É um desejo da pessoa, um desejo, é um anseio, é um impulso da pessoa, às vezes de querer ajudar, ou até mesmo de querer atrapalhar, tem que tomar muito cuidado com isso, e traz como uma revelação de Deus, como uma palavra de ciência, e não é meramente algo humano. Outra coisa, outro espírito que vai agir aí é o próprio Deus em nós, que é o Espírito Santo. Então a ação do Espírito Santo, ela se dá, tá bom? Só que você tem que ter o discernimento se é o Espírito Santo que está fazendo, se é o Espírito Santo que está falando. E tem um terceiro espírito que pode agir. Esse, ele é mais difícil, porque Deus não permite. Deus, o demônio ele é limitado na ação dele. Se você pegar o Catecismo da Igreja no parágrafo 395, vai dizer que ele tem poder, mas o poder dele é limitado porque ele nunca deixa de ser uma criatura, e para ele agir, Deus precisa permitir. Isso é um mistério de Deus, quando Deus permite ele agir. Então, o terceiro espírito que age numa situação é o espírito maligno. Às vezes não é algo meramente humano, muito menos uma revelação, uma manifestação do Espírito Santo. Aquilo ali, na verdade, acaba sendo o quê? Um dardo inflamado do maligno, que São Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, na armadura do cristão. É um dardo inflamado, a pessoa traz uma palavra, aquela palavra não é de Deus, não é dela, mas é uma inspiração do espírito do mal. Por isso que precisa do discernimento do espírito. A segunda classe desses dons carismáticos é os dons de inspiração. Primeiro, nós precisamos entender que existe o dom da profecia. Esse dom da profecia, aqui nós podemos deixar clara a profecia em línguas, não tem como citar para vocês vários exemplos sobre isso, eu vou citar mais sobre isso na nossa semana catequética, que começa amanhã, dia 25, vai até o dia 31, vou falar bem específico sobre cada dom. Mas, em 1 Coríntios 14, São Paulo ele fala sobre uma profecia em línguas. Ela pode acontecer de duas maneiras, e a profecia ela é sempre, 1 Coríntios 14, para edificar a assembleia. Não é uma ação da pessoa, não é um desejo da pessoa, mas sempre é Deus falando na profecia, tá bom? Então o dom da profecia, nós podemos aqui, eu quero separar, alguns carismáticos vão até achar estranho, mas a profecia até mesmo em vernáculo, na nossa língua, mas de maneira mais comum, quando nós falamos sobre dom da profecia em línguas, é em línguas estranhas, ininteligíveis, tá bom? Então a pessoa ela fala pela ação do Espírito Santo, normalmente é em primeira pessoa, porque ali é Deus falando, não é a pessoa, e vem sempre para edificar a assembleia. Então, esse dom é um dom também que precisa ter muito cuidado, porque você imagina, quando vem uma profecia,
um dom da profecia, seja uma profecia em vernáculo ou uma profecia em línguas estranhas, né, ininteligíveis. Imagina se você fala uma coisa que vem do seu humano e não é de Deus, e pode ali prejudicar toda uma assembleia. Também quero ressaltar que quando vem essa profecia, ela é muito nítida. A assembleia ela vai sentir se é de Deus ou se é do homem. É muito nítido quando Deus está falando. Então as pessoas, o próprio corpo responde, a alma realmente ela acaba suspirando, as pessoas ali sentem quando é Deus falando. O segundo dom desses dons de inspiração é a oração em línguas. São Paulo em Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, então vem o Espírito Santo e ora em nós com gemidos inefáveis. Se você pegar relatos até mesmo de um tempo da igreja, quando veio a vida monástica, eles tinham manifesto neles, pegamos São Bento, Santo Antão, todos eles tinham ali a manifestação dos dons carismáticos. Santo Agostinho, ele chamava de jubilácio, que era uma oração numa língua ininteligível. São Vicente Ferrer, ele orava em uma língua estranha, ininteligível, e as pessoas desmaiavam. Então, hoje seria como que a oração em línguas, um momento do Espírito Santo, num grupo de oração, num retiro, e seria o repouso das pessoas. O repouso no Espírito, que nós vamos falar sobre repouso no Espírito Santo lá na nossa semana catequética, tá bom? Então, não é numa língua, não é em vernáculo, não é numa língua, por exemplo, no nosso caso, brasileiros, não é em português, mas são gemidos inefáveis, como São Paulo fala. E em 1 Coríntios 14 ele diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então a oração em línguas, ela é Deus orando em nós, orando de uma maneira da qual o próprio Deus entende e interpreta. E São Paulo deixa claro nesse Romanos 8. É porque muitas vezes nos faltam palavras ou não sabemos orar como convém. Então quando nós permitimos que se manifeste em nós esse dom ele acaba nos levando a orar na língua do Espírito Santo. Não é a língua dos anjos, tá? Você vai lá no nosso canal do YouTube, tem lá mitos sobre oração em línguas, não tem nada a ver com língua dos anjos, ok? É a língua do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo. São Paulo ele chama em 1 Coríntios 14 de o dom menor, porque é um dom para edificar a si mesmo. O terceiro dom dessa classe dos dons de inspiração é a interpretação das línguas. Não é a interpretação da oração em línguas, mas a interpretação da profecia. E ela não é uma tradução, tá bom? Tanto que uma pessoa às vezes pode profetizar ali, vamos supor, 1 minuto numa profecia em línguas, e a interpretação daquilo que acontece muitas vezes em outra pessoa para confirmar aquela profecia, ela pode ser em 10 segundos. Ela não é uma tradução, ela é uma interpretação. Então, aonde sempre vai ter alguém profetizando em línguas, sempre vai ter alguém para interpretar essa profecia. Repito, não tem nada a ver. Como é em uma linguagem ininteligível, não é um gemido inefável, a profecia, ela difere do gemido inefável da oração que edifica a si mesmo. Lembra que eu falei do dom da profecia, que edifica a assembleia? Então precisa ter alguém para interpretar a isso. Então vamos lá, continuando aquilo que São Paulo ensina em 1 Coríntios 12, e também se você pegar Atos dos Apóstolos, São Lucas, ele nos narra muitas coisas sobre esses dons de poder, tá? Fé, cura e milagres. Jesus, lá no final do Evangelho de São Marcos ele vai narrar para nós, no capítulo 16, ele vai dizer que esses sinais acompanharão aqueles que crerem.
tá? A gente precisa entender que Deus, ele manifesta sinais. Jesus, ele deixou bem claro, né? Se aqueles que seguissem ele, fossem seu discípulo e depois se tornassem apóstolos, quer dizer, aqui eu não estou falando sobre o colégio apostólico, eu estou falando daqueles que pregam em nome de Jesus, os seus profetas, né? Vivessem um apostolado, mesmo seja leigo ou seja religioso, né? Ou como um sacerdote, aqueles que pregassem o evangelho, os sinais os acompanhariam. Então, é muito importante você entender que precisa ser comum, e durante muito tempo foi comum na igreja, e principalmente na vida dos santos foi muito comum isso. E Deus resgatou através do nascimento do movimento da renovação carismática a manifestação desses carismas. Acabou se perdendo porque muitas pessoas se preocuparam com os holofotes e se preocuparam realmente em aparecer e acabaram deixando de lado a ação do Espírito Santo, porque para que o Espírito Santo possa agir nesses dons, seja todos os dons, mas principalmente nesses dons de serviço, você precisa ter uma vida de oração, uma vida de humildade, né? Uma vida de comunhão com Cristo, uma vida buscando o Imaculado Coração da Virgem Maria, buscando os anjos, buscando tudo que é do céu. Colossenses capítulo 3, se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E para você buscar as coisas do alto, você precisa orar, tá bom? Você precisa buscar essa comunhão com Deus. Mas vamos lá, você ouviu que o Catecismo da Igreja diz no parágrafo 1508, fala de maneira específica sobre o carisma, o dom da cura, e nós vamos começar falando sobre o dom da fé. Que fé que é essa? É uma fé diferente da virtude teologal, que nos leva a crer em Deus somente. Mas essa fé do dom de poder que São Paulo fala aqui em 1 Coríntios 12, é o dom da fé que Jesus fala sobre ela em Mateus capítulo 17, no versículo 20 e 21, ali o final do relato do menino epilético, que Jesus ele fala o quê? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esta montanha, transporta-te daí para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Jesus, quando ele fala, também São Marcos narra, no capítulo 9, versículo 23, tudo é possível ao que crê, está falando o quê? Da força da oração. Então, é essa fé do dom de poder. São vários relatos, eu vou citar para vocês vários exemplos na nossa semana catequética que inicia amanhã, dia 25, vai até o dia 31. Vários exemplos vividos com a comunidade Ruá, vividos também com os santos. Mas para você entender essa fé maravilhosa dos dons de poder, se você pegar a vida dos santos, acontecia muitas situações que são relatos de situações, por exemplo, como o próprio dom da bilocação. A bilocação, ela é um dom? Mas ela é um dom que parte desse dom da fé. Entendeu? Porque a comunhão daquele santo é tão grande e ele precisa realizar uma missão, e acontece o dom da bilocação, que é estar em dois lugares ao mesmo tempo. O dom da fé para rezar diante de uma situação e aquela situação se transformar. Por exemplo, um breve relato, um dia nós estávamos indo em missão, 1.700 quilômetros rodados para ir, mais 1.700 quilômetros para voltar. Nós andamos 63 quilômetros cravado pelo motorista da van, sem combustível. Nós, da comunidade Ruá, somente rezando Ave Marias. É uma manifestação do dom da fé, esse dom de poder. O segundo dom, que é o dom da cura. Esse dom de cura, ele difere do dom de milagre. O que é o dom de cura? O dom de cura é uma situação que, por exemplo, a medicina pode resolver. Uma doença, uma enfermidade, seja ela física, seja ela emocional, uma doença psicossomática, por exemplo, como a depressão, síndrome do pânico. A medicina, ela pode resolver, mas uma pessoa que busca uma vida profunda com Deus e o Espírito Santo manifesta o dom da cura, a situação ela muda de estado. Então Deus ele interfere, podemos dizer, né, naquela situação. E lógico, nunca despreze a medicina. Eclesiástico
38, Deus criou o médico e o medicamento, o homem sensato não os despreza, mas Deus, através daquele ministro, e o dom da cura é sempre para quem precisa, não é algo que é glorificado na pessoa que tem um dom, lógico que não, é sempre para a glória de Deus e para a edificação, o bem comum da igreja. Então aquele irmão que está padecendo de uma situação, alguém que se abre para a graça da manifestação do dom da cura, o Espírito Santo utiliza dele, então ele vai e ora, e é ele orando com uma fé de poder, clamando a cura daquela pessoa, aquela cura, ela é manifestada na vida daquela pessoa. Então, por exemplo, a pessoa estava fazendo um tratamento de câncer, ela não estava desenganada, mas foi ali feita uma oração, através da ação desse dom da cura, aquela pessoa, ela é curada, antes da medicina concluir todo o seu trabalho. Por que difere do dom de milagre? O dom de milagre é quando todas as ferramentas humanas, elas perdem a eficácia. Então a medicina diz numa situação, não tem jeito. A pessoa foi desenganada. Nós tivemos vários testemunhos já, um dia em missão no Paraguai, uma senhora que estava desenganada. Nós estávamos vindo de uma missão de uma outra cidade dentro do Paraguai, passamos naquela cidade, depois dessa missão, e eu fui convidado a rezar por uma senhora que estava desenganada pelos médicos. A medicina disse que não tinha mais jeito. Então, entramos naquele quarto, fizemos uma oração clamando o milagre. Aquela senhora, isso aconteceu já há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, aquela senhora está viva, sem câncer. E ela estava desenganada, o câncer tinha tomado o corpo dela. Então, isso foi uma manifestação do dom de milagres, ok? É outro tipo de situação. Por exemplo, lá, se você pegar em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, aquele coxo de nascença, quer dizer o que? Ele nasceu com a limitação dele, com a deficiência física, e Pedro e João estavam entrando na porta do templo ali, chamada Formosa, tinha aquele homem, e Pedro disse, ele estava pedindo esmola, Pedro disse, olha para nós não temos nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E aquele homem levantou, deu um salto, e a perna dele foi ali, não foi reconstituída, ela foi construída, né? Ela nasceu ali, não é que ele tinha sofrido um acidente, ele nasceu daquele jeito. Isso é algo extraordinário. Esse é o dom de milagre, tá bom? Por exemplo, um carro, o motor funde numa rodovia. Se você falar com qualquer mecânico, o mecânico vai falar, o motor fundido, ele não volta a pegar, fundiu, estourou ali, os homens vão entender o que eu estou falando, né? O cabeçote, o bloco rachou. Um dia aconteceu com a gente na estrada em missão, quase morremos porque foi numa ultrapassagem, mas o carro, por exemplo, não estou falando nessa nossa situação, estou citando de exemplo para vocês, mas a pessoa bate a chave e o carro pega. Aquilo dali foi muito mais do que uma situação relacionada à ação do dom da fé. Foi literalmente um milagre. Por quê? Porque o motor estava destruído e ele voltou a pegar. E aí você chega lá, o mecânico olha e fala, o mecânico lá disse que fundiu, que estourou o bloco. Não, o motor aqui está em perfeito estado. Você chega em outro lugar, em outra cidade, o motor está em perfeito estado. Isso foi um milagre. Tanto que o mecânico vai olhar e vai falar assim, isso foi um milagre. Porque milagre não diz respeito somente numa questão a algo físico, mas também na própria ação de situações materiais, de matéria inanimada, sem vida, ok? Muito obrigado por você que participou conosco dessa série, tá? 3 dias, 3 temas. Falamos sobre virtudes teologais na sexta-feira, sábado nós falamos sobre os dons de santificação e hoje, neste domingo, nós falamos sobre os dons carismáticos, os dons de serviço, tá? Amanhã, dia 25, nós iremos iniciar a nossa semana catequética do Espírito Santo. Vai ser fantástico, gente, fantástico. De sábado a domingo teremos 4 aulas, vocês poderão tirar dúvidas, as aulas serão ao vivo. E lembrando que é 100% online, 100% gratuito. Nós temos pessoas do Brasil inteiro inscritas. Está no grupo 17 já, né, Tiago? No grupo 17, tá? Então você vai
clicar no link que está na bio e tá lá, Semana Catequética, você vai entrar e quero participar do grupo do WhatsApp, que é a maneira como você vai se inscrever, que lá nós vamos mandar primeiro lá o link. Então você vai clicar e entrar no grupo e vai estar inscrito de maneira gratuita. Se você não puder assistir ao vivo, elas ficarão disponíveis até o dia 5, você vai ter uma semana para você assistir. E lembrando que por que a gente coloca prazo? Para que você possa vencer o pecado capital da preguiça, que é a procrastinação também que acontece, que é uma ramificação do pecado capital da preguiça. Então participe conosco da nossa Semana Catequética. Também está cheio de conteúdo aqui, qualquer rede social que você estiver nossa, sempre tem muito conteúdo. Participe conosco, alimente a sua fé e tenha certeza que 2021 será um ano diferente. Nós estamos consagrando esse ano ao Espírito Santo. Deus abençoe rico e poderosamente você, sua família, o seu grupo, seu ministério, seu movimento, a sua casa, o seu trabalho, em nome de Jesus. Salve Maria Imaculada. Ruá. Beijo.